Um pouquinho sobre mim. Eu trabalho há 8 anos, fazer 9 aí com Python já. Trabalho remotamente hoje. Moro no interior da Bahia, especificamente em Serrinha, bem no interior mesmo, na região do Sisal da Bahia. E hoje eu estou trabalhando com Python, Django, trabalhando aí web. Tem alguns... coloquei Gojix, Consumer Affairs, basicamente Gojix é minha empresa. E Consumer Affairs seria o cliente, eu estou com um cliente só, seria essa empresa hoje, é uma empresa nos Estados Unidos. E estou trabalhando remoto para eles. E vou passar mais rápido aí, que dá uma aceleradinha, por causa dos problemas técnicos e tal. Vamos lá. Então, sou programador consciente, autor de projetos seguros, tá? Consumidor de café, organizador de eventos, ator nas horas vagas e alguém que se arrisca. Um pequeno disclaimer, essa palestra aqui, essa conversa, né? Apenas minha opinião e minha experiência, então nada, não tem verdade absoluta aqui, apenas o que eu passei nesse tempo da minha carreira. Então, se você discorda, se você tiver uma opinião diferente, algo diferente sobre o que eu vou falar aqui, vamos conversar, vamos bater um papo. Então vamos à história. Quem já ouviu falar na história do Patinho Feio aí? Ninguém? Mas todo mundo, né? Quem gosta da história do Patinho Feio? Quem já leu para o seu filho a história do Patinho Feio? Só eu. Então, a história do Patinho Feio, bem rapidamente, ele nasce feio, ele causa espanto, ele sofre bullying, ele sofre mais bullying, ele tenta imitar os irmãos, né? Tenta nadar, tenta fazer as coisas que os irmãos estavam fazendo. Vou ficar aqui perto do notebook, porque para poder passar. Vai quebrar tudo aqui, hein? Tá. Então ele sai, cresce, não cresceu ainda, cresce, e aí ele vê seu reflexo no lago, né? Passa a voar. Tá, então quais são os ensinamentos da história do Patinho Feio? Tem vários, né? Tem o bullying, a pressão no início, a desconfiança, e tem as questões do respeito à diversidade, porque ele é diferente dos outros patinhos, tem... você valorizar mais o interior. Então dá para você tirar várias lições da história do Patinho Feio. Eu gosto bastante dessa história. Mas a gente vai falar um pouco... Vamos voltar mais a história do Patinho Feio para carreira, que é a intenção dessa conversa aqui. E aí vamos ver o que o Patinho Feio estava fazendo na história. Ele tentou fazer as mesmas coisas que os irmãos, né? Então, o que a gente pode trazer isso aí para nossa carreira? Tentar perceber que aquele lugar não é o seu lugar. Às vezes você está numa empresa ou trabalhando numa coisa e você quer sair ou quer fazer algo diferente e percebe que você não é valorizado ou você poderia estar fazendo outras coisas. Então, o importante é você ter esse tato e perceber que aquele lugar não é o lugar que você deveria estar, certo? É uma das coisas importantes que você pode ter, que é perceber que aquele não é o seu lugar. Mas quando você pode perceber isso? Então, às vezes a gente bate na mesma tecla e a gente não sabe ainda se a gente deve continuar lá, se a gente deve sair, o que a gente deve fazer. Então, além disso, tem a questão da pressão, né? Porque, como o Patinho Feio ele era diferente dos irmãos, pelo fato dele ser diferente, se a gente fizer analogia para a carreira, a gente pode dizer que poderia ser o Dev Júnior, que não sabe fazer ainda
algumas coisas, e ele pode sofrer uma pressão maior porque ele tem que entregar no mesmo tempo que o desenvolvedor que tem mais experiência. Então dá para fazer várias analogias aí. Então o que dá para ser feito é se perguntar: estou no lugar certo? Eu posso sair agora? Dá para extrair alguma coisa da empresa? Dá para ter algum aprendizado lá ainda na empresa antes que se saia? Então são várias perguntas que a gente pode fazer antes de tomar alguma decisão, ou entre continuar ou sair, ou aprender uma coisa nova. Então existem várias variáveis, vários pontos a serem levados em consideração. Então você pode se perguntar quais meus pontos fracos, quais meus pontos fortes. E uma outra coisa que eu gostaria de falar é, às vezes a gente foca bastante nas nossas habilidades técnicas, e o que a gente poderia fazer também é focar, isso até é uma interseção com a palestra anterior, é focar em habilidades não técnicas. Por exemplo, e aí a gente pode tentar seguir essa ordem, né? Tentar evoluir, pensar em você, na empresa e no mercado. Seria essa ordem fundamental. E aí, por exemplo, tentar perceber qual o valor gerado pelas suas tarefas, por exemplo. Eu posso dar um exemplo aqui de 2 desenvolvedores. O primeiro, ele recebe uma tarefa, e aí ele faz a tarefa, e a tarefa vai para a produção, e de repente tem uma configuração que tem que ser feita depois, em produção. E aí ele faz aquela tarefa fica pronta, e ele considera que está pronta, e ele simplesmente pega a próxima tarefa e pronto. E o segundo desenvolvedor, ele vai verificar em produção se a tarefa está pronta, se está funcionando em produção, se o cliente está satisfeito, ele vai no site, vai testar. Então, são 2 abordagens diferentes. Então, são 2 formas diferentes de ver as situações. Uma forma da gente tentar evoluir outros tipos de habilidades não técnicas, por exemplo, às vezes tem tarefas que tem coisas de mudanças de coisas que não são da nossa parte de programação, e a gente pode tentar dar sugestões. A gente pode falar: olha, aquela janela ali, eu não sou dessa área, dessa parte, mas eu dei uma pesquisada e eu acredito que pode funcionar de uma outra forma. E aí você pode fazer sugestões também, e isso gera discussões com outros profissionais de design, de outros times, de gente se você for um profissional de back-end, por exemplo, você pode discutir com professores de front-end, de UI, UX, gente de produto, e por aí vai. Então, como eu falei, o ticket está completo, está funcionando em produção, diversificação de habilidades, e aí você vê um crescimento na empresa. E aí, por exemplo, por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui. Tem duas pessoas numa empresa que tem um código bem antigo, um deles sai de férias. Você pode se oferecer para cuidar daquele código enquanto um está de férias, e aí você seria o segundo que sabe aquele código. Então a empresa meio que está precisando de você. Então seria uma das estratégias que você poderia tomar também. Outra estratégia que você poderia tomar como oportunidade dentro da empresa às vezes você começa na empresa, a empresa tem revisão de código e você não sabe, você ainda está começando e você ainda não entende partes
dos códigos que estão sendo revisados, você pode chegar lá no código e fazer perguntas, simplesmente, mesmo que não tenha experiência. Então, isso faz com que se evolua bastante. Outra coisa é a percepção da movimentação do mercado. Por exemplo, o que está acontecendo no mercado hoje? Então, de algum tempo atrás para cá. Então, se você pegar aí de 2006, 2007, 2008 para cá, aconteceu o Web 2.0, smartphones, teve um boom de front-end, Progressive Web Apps. Então, hoje tem cryptocurrencies, Big Data, hoje tem bastante chatbots. Então, o que está acontecendo agora no mercado, o que eu posso fazer? E outra coisa importante, ir para eventos, comunidades e open source. Quando você vai para um evento, você percebe o que está sendo feito em outras empresas e o que você pode fazer, o que está sendo feito de legal em outras empresas, o que você pode implantar na sua empresa também, no local que você está trabalhando. E no open source, quando você olha códigos interessantes, você aprende bastante também e você interage e pode aprender bastante e levar para o local que você trabalha. O LinkedIn hoje ele tem uma ferramenta bastante interessante, principalmente para quem gostaria ou tem interesse de começar a trabalhar remotamente, que você pode colocar hoje os locais em que você gostaria de trabalhar. Então, se você está no Brasil, você pode colocar que está interessado em trabalhar em outros locais do mundo. Então, o LinkedIn tem várias coisas interessantes para busca de emprego ou conexões. Bastante interessante. Então, nesse momento, o cisne passa a voar. O patinho já se vê como um cisne. E a evolução da carreira passa também pelo aspecto pessoal, pela organização, e gera um ciclo virtuoso. Por exemplo, para quem trabalha remoto, por exemplo, às vezes a organização que você precisa ter na sua carreira exige uma organização em casa também, e até para quem não trabalha remoto, porque é preciso se organizar de uma forma que você se organize na sua vida e você se organize, tenha sempre os mesmos horários, você faça coisas na sua vida pessoal que tenham influência positiva na sua carreira. Eu tenho alguns projetos pequenos, já voltando para o open source. Está lá no meu GitHub. Eu trabalhei recentemente na integração de um website com um upload de Django para o YouTube, e aí eu acabei criando um pequeno pacote para fazer essa integração do Django para o YouTube. E aí quem quiser contribuir, quem quiser ajudar, está lá no meu GitHub. E eu tenho também outro pacote que é para fazer testes, para mocar Python, para fazer mock de unit test de Python. Então, eu comecei a brincar e aí, no caso do PyMox, ele é bem antigo, ele é do Google, e ele tá ainda no formato fora do PEP8, precisa de algumas melhorias, algumas coisas, mas para quem gostaria de melhorar, tentar melhorar seu código, brincar um pouquinho com open source, é bastante interessante. E é uma coisa assim meio que no
no tempo livre mesmo. Eu fiz um blog post também no site da TopTal sobre como integrar seu site com o Django YouTube. E aí era mais ou menos isso. Se tiverem algumas perguntas.